Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Hércules Santos. Eu possuo graduação em História, mestrado em Educação, especialização em Educação à Distância e doutorado em Ciência da Informação. No meu doutorado, eu tive a feliz oportunidade de fazer parte da minha pesquisa na Espanha, junto à Universidade Complutense de Madrid. Neste vídeo, eu vou falar para vocês sobre a minha tese de doutorado. Eu vou falar durante o vídeo sobre a configuração da pesquisa, a metodologia utilizada para o desenvolvimento, algumas categorias de análise empregadas, a estrutura da tese e os principais resultados obtidos. Vamos lá? Espero que você goste. O título da nossa tese é Impactos provenientes da redocumentalização de acervos permanentes na pesquisa histórica. O conceito de redocumentalização é extremamente novo ainda. Eu creio que, para situar melhor, eu posso simplificá-lo dizendo que neste trabalho ele corresponde à digitalização dos documentos de arquivos permanentes. Porém, este conceito em si abrange outras funcionalidades e outros processos que colaboram para uma maneira mais correta dessa virtualização documental. Na tese, nós mapeamos as diversas formas de reapropriação deste conceito fora do Brasil. A nossa pesquisa compreendeu um estudo interdisciplinar com enfoque principal nas áreas de arquivologia e história. Foi um estudo realizado, em sua parte brasileira, com profissionais da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Contou com o financiamento da CAPES na Bolsa de Pesquisa do Doutorado e pelo programa PDSE, com o qual tive a oportunidade de estender o estudo também para a Espanha, junto à Universidade Complutense de Madrid. Eu pude contar ainda com as inserções nos arquivos estatais da Espanha, os quais estão sob a chancela do Ministério da Educação, Cultura e Esporte. Nesta pesquisa, buscamos analisar formas de organização da documentação de idade permanente desenvolvidas na Espanha em relação às unidades de informação brasileiras. Os processos de estudo, entrevistas e observação na Espanha, após aplicados no Brasil, objetivaram também a busca de contrastes e aproximações em relação aos processos entre as duas tradições acadêmicas. Eu posso dizer que um dos principais elementos dessa pesquisa, a partir de uma consciência obtida após o início do seu desenvolvimento, foi que ela colabora para novas reflexões tanto na área de arquivologia como na área de história. E espero que ele assim seja compreendido pelos profissionais dessas áreas e também acatado por áreas afins. Nosso ponto de partida se apoiou no seguinte pressuposto: a digitalização dos documentos de arquivo de idade permanente impacta positivamente, da mesma forma que negativamente no fazer historiográfico e na organização documental arquivística. A configuração desse tema de pesquisa proveio da minha caminhada acadêmica e profissional. Na prática acadêmica, apresentando aqui uns aspectos mais relevantes da minha experiência, eu digo sobre a pesquisa histórica no desenvolvimento do meu mestrado em História da Educação. Neste trabalho, a principal fonte de informações primárias que eu utilizei foram os jornais mineiros da primeira metade do século XX. Naquele momento, eu pesquisei tanto os jornais virtualizados como em jornais em papel. Nesta consulta, eu encontrei alguns problemas práticos que me fizeram futuramente pensar em algumas questões que levaram à configuração desta pesquisa. Vários subsídios para pensar e refletir sobre as tecnologias digitais e seus impactos eu trouxe da minha formação técnica na área de computadores e, posteriormente, ao mestrado, da especialização em educação à distância pela Universidade Federal Fluminense. Neste momento de formação, eu revisei conceitos que permitem pensar essas tecnologias informáticas e seus benefícios da mesma forma como os seus impactos na sociedade, diante dos usos que podemos empregar para elas. Eu também atuei de forma prática, durante quase 2 anos, no Centro de Memória da Educação Física, CEMEF, aqui da UFMG. Neste trabalho, eu fui responsável pela digitalização de slides e fotografias, e também colaborei para organizar os acervos arquivísticos. São os mais variados tipos de fontes de informação que este centro de memória possui,
em relação à fundação da Escola de Educação Física da UFMG. Eu participei da organização dos acervos, como da criação de instrumentos de consulta, além de participar de todo o processo teórico-prático em relação à organização, manutenção, conservação e disponibilização dos acervos. No entanto, neste caso, todo o trabalho se situou na sua organização física. Houve outras atuações que eu participei, como no Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação, mas foi algo muito rápido. Mas esses anteriores são os mais relevantes em relação à aplicação dos conhecimentos adquiridos por mim, que colaboram nesta pesquisa. Acredito que esses envolvimentos demonstram meu contato prático com a questão da arquivologia, antes de poder pensar em formular essa pesquisa da maneira como ela foi configurada. E, claro, a mesma foi ganhando seus contornos mais lapidados após adquirir conhecimento maior durante os estudos para o doutorado, nas disciplinas cursadas, na viagem para a Espanha e na participação em alguns eventos. Para o desenvolvimento da investigação, nós estabelecemos etapas com fins exploratórios, objetivando visitar equipes de desenvolvimento de projetos de pesquisas teóricas, instrumentais e de tratamento documental na Espanha. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa envolveu a pesquisa bibliográfica, elemento fundamental para toda pesquisa, seja instrumental, seja ela da área de humanas, sociais ou biológicas. Prevemos uma observação em campo com o objetivo de buscar novidades mais expressivas, principalmente na Espanha, em relação à organização arquivística que temos no Brasil. O que eu posso dizer é que não foi algo tão expressivo, pois as operações práticas que encontrei são basicamente as mesmas aplicadas no Brasil, salvo pequenas diferenças. Por exemplo, posso citar que o acervo arquivístico que eu visitei no Arquivo Histórico Nacional de Madrid é preservado mais ou menos como nós temos vários arquivos aqui no Brasil, em caixas, por exemplo. Porém, o acervo que eu visitei não possui climatização por meio de ar-condicionado e nem mesmo equipamento que regule a quantidade de umidade dentro das reservas técnicas. Já um avanço que pude constatar foi uma grande digitalização de manuscritos realizados principalmente na Biblioteca Municipal de Madrid. A digitalização desses manuscritos está sendo feita por meio do reconhecimento de caracteres, o chamado OCR, o que ajudará muito nas pesquisas baseadas nesse material. Nesse caso, eu considero um grande avanço, pois essa digitalização dos manuscritos com caracteres reconhecíveis ajuda muito para expandir as pesquisas baseadas nestes documentos, principalmente para quem estivesse iniciando na consulta a este tipo de documento. Os profissionais que selecionamos para as entrevistas formam um grupo com perfis diversificados e foram definidos para a amostra de forma intencional. Essa amostra foi selecionada levando em conta a metodologia de pesquisa na qual o pesquisador escolhe a população que possui os atributos que se busca conhecer. Assim, foi escolhida essa população por entendermos que as pessoas que lidam no dia a dia com a documentação investigada por nós, seja de maneira prática, como os profissionais da documentação e arquivologia, que trabalham com essa documentação, a organizando e disponibilizando para acesso, seja de maneira acadêmica, como os historiadores que se apoiam nesta mesma documentação como sua principal fonte de informações para a escrita da história. A terceira aplicação metodológica da pesquisa é que eu considero como a principal, pois permitiu, a partir das considerações desses profissionais entrevistados, estabelecermos várias discussões que apresentamos. É o que dá aos nossos pressupostos e elementos para análise de dados maior corpo para a discussão. Assim, considero este um dos pontos importantes dessa pesquisa, que é o de buscar na prática dos pesquisadores, tanto no Brasil como na Espanha, os elementos os quais temos conhecimento teórico da arquivologia e da história, mas poder captá-los no reflexo disso, do uso prático desses profissionais. Assim, foi possível constatar discussões que ficam aí
de lado ou talvez em apenas conversas informais. De tal modo, consideramos as entrevistas o principal ponto metodológico desta pesquisa, pois a partir delas foi possível enriquecermos muito a nossa discussão. Os personagens entrevistados nessa pesquisa compreendem pesquisadores, professores das áreas focadas, tanto no Brasil como na Espanha, ou seja, das áreas de História, Arquivologia e Documentação. A diferença é que aqui no Brasil nós temos o curso de Arquivologia estabelecido na Escola de Ciência da Informação. E a formação dos arquivistas na Universidade Complutense de Madrid, onde eu fui buscar meus entrevistados, acontece pela Faculdade de Ciências da Documentação. Então, os professores que ministram o aprendizado em arquivologia na Complutense de Madrid têm formações variadas, também como no Brasil, mas são conhecidos como documentalistas. As formações na graduação desses profissionais são bastante variadas. Por exemplo, o curso de arquivologia no Brasil, que eu investiguei, possui mais pessoas formadas em História. Na verdade, dos meus entrevistados, apenas um é formado especificamente em Arquivologia. Então, a caracterização de todo o grupo de entrevistados passa pelas áreas de Arquivologia, Documentação, Biblioteconomia, Direito e História. Há quem possui graduação em Direito e atua no curso de Documentação, nesse caso na Espanha. Suas pós-graduações são caracterizadas pela mesma diversidade. O que posso dizer é que os profissionais de arquivologia no Brasil têm suas formações de pós-graduação em Ciência da Informação, da História em História. E na Espanha, as formações daqueles historiadores são em áreas mais específicas, como História da Arte, História Antiga e outras até mais específicas. O anonimato dos pesquisadores foi aplicado, algo que, no meu entender, facilita muito para poder trabalhar com seus depoimentos, evitando haver constrangimentos em relação às opiniões declaradas por cada um. Eles foram designados pelas siglas AB, Arquivista Brasileiro, HB, Historiador Brasileiro, DE, Documentalista Espanhol e HE, Historiador Espanhol. Cada entrevistado recebeu letras de acordo com sua procedência de área e país, e um número sequencial para poder haver diferenciação entre eles. Assim, todos os profissionais foram convidados via correio eletrônico. Todos os convites e as entrevistas ocorreram entre janeiro de 2016 e julho de 2017. No caso da Escola de Ciência da Informação, 9 docentes foram convidados, 7 desses professores e orientadores do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, o PPGCI da UFMG, onde eu fiz meu doutorado. Esses também atuam no curso de graduação em Arquivologia dessa mesma escola, a Ciência da Informação. Ainda, um professor atua no curso de Arquivologia, mas não na pós-graduação, e um ex-professor que pediu desligamento da universidade e desempenha a função de arquivista em um órgão público do estado de Minas Gerais, mas este já atuou no mesmo curso da UFMG. Desses 9, 7 aceitaram conceder a entrevista e não houve, neste caso, nenhuma recusa de maneira justificada. O que houve foram 2 convites sem retorno. Mesmo tendo sido enviado para esses que não retornaram, no primeiro contato, um segundo e-mail. Esse foi também o procedimento com todos os outros profissionais. Então, na arquivologia, de 9 convidados, eu consegui entrevistar 7. Na documentação, na Espanha, concentrando aqui então na área da informação, eu pesquisei no site da Universidade Complutense de Madrid. Foram emitidos 14 convites por e-mail e contei com a aceite de 7 professores. Apenas um justificou que não poderia participar e 6 não responderam a nenhum dos 2 e-mails enviados. Na História, no Brasil, no Departamento de História da FAFISH, foram 20 professores selecionados no site dos docentes do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. Então, foram 20 convites enviados, 6 professores aceitaram, 4 responderam justificando não poder participar. Essas informações eu as tenho com mais detalhes na própria tese. 10 não responderam a nenhum dos e-mails enviados. Então, desse total de 20 convites, obtive 6 professores para serem entrevistados. No caso dos historiadores na Espanha, eu encontrei um pouco mais de dificuldade de poder falar com esses profissionais. Por não me conhecerem, e creio por não conhecerem o meu orientador na Complutense de Madrid, o professor José Lopes Yepes,
foi necessário elevar o número de convites para 28. Isso se deu à medida que eu ia enviando e não obtendo respostas. Com o tempo passando, e eu com tempo curto para poder fazer essas entrevistas, então eu enviei esses 28 convites. Destes, 5 aceitaram me conceder a entrevista, 3 responderam justificando não poder contribuir. Então, como eu disse, diante da maior dificuldade de chegar a esses profissionais, você pode ver no reflexo de 20 convites sem retorno, apesar de ter sido enviado 2 e-mails em 2 oportunidades, eu obtive 5 aceites. Mas, na verdade, felizmente, superei o meu objetivo de entrevistas. O meu objetivo era de entrevistar 20 profissionais no total. Assim, foram emitidos 71 convites e eu acabei conseguindo, em relação aos profissionais da documentação, historiadores e os professores da arquivologia, 25 aceites, o que superou em 5 o meu objetivo inicial. Eu também pude contar com uma entrevistada para outros fins, aqui no caso, para obter informações em relação ao portal de arquivos espanhóis, que também faz parte dessa pesquisa. Esta foi com a diretora do Arquivo Histórico Nacional de Madrid, e neste caso não foi necessário manter o anonimato, porque foi um caso mais específico. As categorias de análise que utilizamos para apresentar as discussões neste trabalho vieram, na verdade, após criada a primeira versão do roteiro semi-estruturado para as entrevistas, delimitando os assuntos que entendemos previamente serem relevantes para levantar de acordo com os objetivos da pesquisa. Da aplicação deste roteiro, que sofreu algumas modificações, surgiu os assuntos aos quais demos maior atenção, porque foram assuntos mais recorrentes. Foram temas que notamos, de maneira direta ou indireta, vindo da fala de todo o corpo de entrevistados. Houve outros assuntos que estão nas entrevistas gravadas, mas que podem me servir, de repente, a outras pesquisas, mas em um outro trabalho futuro, não neste. Como temos que trabalhar dentro de um limite, não dava para poder estender demais, com o risco de trazer muitos assuntos e deixar outros que consideramos mais importantes com uma atenção mais superficial. Delimitamos trabalhar dentro do que surgiu das perguntas, tendo como carro-chefe os impactos positivos e negativos em relação ao uso das novas tecnologias, tanto na área de história como na arquivologia. Veja, esta aqui é uma categoria que já partiu dos objetivos iniciais da própria pesquisa, que era fazer o levantamento de qual a opinião dos profissionais a respeito dos arquivos digitalizados, que em grande parte não fornecem todas as referências possíveis e necessárias para os profissionais da história. Trata-se da consideração de quem organiza essa documentação e a opinião de quem depende dessas informações para poder fazer o seu trabalho, que é o caso dos historiadores. Isto tendo consciência de que historiadores em sua formação, pela própria característica da pesquisa em história, têm condições de lidar com essas faltas e, inclusive, uma de suas tarefas é a de analisar as próprias faltas ou excesso de determinados tipos de informações em determinados momentos históricos. Mas, apesar disso, acreditamos ser importante questionar, pois há uma regulamentação para que determinadas informações sejam fornecidas nas digitalizações, como é o caso do documento de recomendações do CONARC, documento que pautou toda a nossa tese. E nós encontramos muita falta dessas informações em acervos digitalizados. Não havendo estas faltas, temos elementos que colaboram para mais informações, proporcionando uma maior fidedignidade e melhor aproximação aos regimes de verdade com os quais a história trabalha. Vimos surgir dos depoimentos a importância dada ao fato de que os acessos virtualizados permitem que não se vá ao arquivo pessoalmente para ter contato com a documentação devido à possibilidade virtual. Assim perguntamos, o que nós estamos perdendo com o fato de deixar de ir pessoalmente aos arquivos? Então, essa questão nos deu vários elementos para se refletir a respeito, sendo que eu considero que valeria muito a pena desenvolver uma pesquisa a respeito deste tema, mais exclusivamente. Acredito ser algo muito importante considerar as maneiras pelas quais este fator pode afetar no futuro os arquivos, não apenas no Brasil, como no mundo. Como exemplo, podemos pensar nas políticas de governo
com objetivos de corte de custo, atendendo inclusive a conchavos políticos. Assim, vemos que não ter que ir ao arquivo gera impactos para a própria existência dos arquivos. Existem variados olhares que são lançados sobre a mesma documentação, podendo dizer sobre isso a partir da fala dos entrevistados, mas são olhares que podem se chocar metodologicamente. Cremos ser importante conhecer e refletir sobre isso a partir da prática dos profissionais de cada uma das áreas. Buscamos então saber dos profissionais quais os seus entendimentos sobre o que seria um documento de valor histórico. Este termo foi empregado porque valor histórico na área de história costuma representar o documento primário. E essa nomenclatura, como constatado, é também utilizada por muitos dos pesquisadores, estudiosos da documentação, da ciência da informação, da arquivologia e de outras áreas. Inclusive, foi feita uma ótima diferenciação que está na tese, com a qual concordamos totalmente. E essa foi apresentada principalmente por 2 entrevistados brasileiros da arquivologia. Mas, da mesma forma, concordamos que o uso deste termo mais comum facilita muito para resumir sobre o que se está falando. Além disso, o termo valor histórico está totalmente difundido pelas áreas, como constatado na literatura acadêmica. E como uma das últimas categorias mais principais, porque todo o trabalho existe outras discussões mais pontuais, mas essas aqui ganharam mais corpo, entendemos que seria interessante solicitar aos profissionais o entendimento deles sobre o que devemos preservar diante das novas possibilidades que essas tecnologias virtuais nos apresentam, até o momento. Aqui, buscamos entender, a partir das práticas dos profissionais entrevistados, se esses entendiam que algo deveria mudar diante dos benefícios que as tecnologias nos trazem em relação às possibilidades de guarda e preservação dos acervos. Se poder-se-ia ampliar a guarda e preservação de mais tipos documentais ou não. Algo que foi respondido de maneiras diferentes, mas que no geral prevaleceu foi a não mudança de muita coisa. Deve-se, e aqui eu digo tanto como historiador como estudioso da arquivologia, que devemos continuar preservando os fundamentos da arquivologia. Teoricamente, essas tecnologias nos permitiriam ampliar a guarda de documentos, mas a categórica avaliação para eliminação não deverá ser alterada simplesmente pelo fato de que o espaço se tornou virtual e agora deveríamos guardar tudo e não eliminar nada, pois junto com as entrevistas fica muito claro que isto pode prejudicar a própria recuperação das informações mais relevantes. O quadro teórico fundamental para as nossas discussões se baseia em 4 temáticas mais principais. Enquadramos nossa pesquisa nas preocupações das humanidades digitais, um campo muito recente dedicado às mudanças qualitativas causadas pela informatização digital. Este campo reúne pesquisadores de diversas áreas das ciências humanas e sociais, estudando sobre o surgimento de novas linguagens como as de programação e informática, e os impactos que este fator produz na sociedade. É o caso da história, da historiografia e da arquivologia, diante das novas formas de operação dessas disciplinas baseadas no universo digital. Acreditamos que está muito próximo de nós os trabalhos historiográficos de uma história digital, ou do digital. Já estamos acumulando fontes de pesquisa exclusivamente digitais para poder escrever a história do hoje, no futuro e do ontem, me referindo, neste caso, a algo em torno de 25 anos atrás. No entanto, muitas dessas fontes de informação estão se perdendo, pois ainda não há clareza das formas de sua preservação e sua grande importância. Além disto, já contamos com os acervos nativos digitais que são organizados por arquivistas, ou pelo menos já deveriam estar sendo. Ambos são fenômenos de interesse das humanidades digitais, que busca entender quais são os impactos da transposição das tarefas anteriormente manuais para o meio virtual. Nosso trabalho também é apoiado pelos fundamentos da organização da informação, com foco teórico na arquivologia e na documentação, pois este trabalho foi proposto para ser desenvolvido na linha de pesquisa Organização e Tratamento da Informação. Com o tempo, ele acabou sendo delimitado à disciplina da arquivologia. Para poder entender o documento em si e depois trabalhar sua especificidade como documento de acervo permanente e valor cultural, realizamos uma expressiva revisão teórica que permitiu ter contato com as manifestações dos documentos, desde os seus primeiros estudiosos até as suas manifestações atuais. Esta revisão
mostrou que nós temos hoje em dia um conceito muito ampliado de documento devido às várias de suas manifestações, além do tradicional papel e outras formas físicas pelas quais ele já foi materializado. Esta revisão trouxe entendimentos da área do direito, com suas conceituações e validações, e da área da diplomática tradicional e contemporânea, e também suas validações de documentos manifestados sem forma física. Documentos estes que são gerados por você no momento da sua solicitação e necessidade, que lhe apresentam as informações de uma forma personalizada, além de muito mais outras formas que nós temos. Para poder entender melhor o trato destinado aos documentos de dado permanente e valor cultural, que são os que servem à escrita da história, utilizamos como apoio teórico na investigação a metodologia de pesquisa dos análises. Este é um movimento do começo do século XX, a partir do qual a crítica baseada na história escrita a partir dos documentos de arquivo se acirrou. Não porque esses seriam documentos que não devem ser consultados, muito pelo contrário, a crítica se baseou na forma de abordagem desses documentos. Além disso, surgiram novos problemas de pesquisa que geraram a necessidade de se ater a outras formas de informação para poder dar voz principalmente aos sujeitos excluídos da história. Esta nova forma de pesquisar na história trouxe novas especializações para o campo, dentre elas a história da cultura material. Uma historiografia, dentre outras preocupações próprias das pesquisas históricas, focada na análise da materialidade como documentação, mas deixando claro que estamos falando de documento no sentido mais alargado de ser empregado como fonte de informação. Então, na nossa pesquisa, com o documento perdendo a sua materialidade, com ele sendo digitalizado indo para a tela do computador, o pesquisador da história da cultura material, que se propõe a estudar a materialidade como documento, por exemplo, livros e documentos antigos em papel, passa a não ter relativamente em alguns momentos o contato com esta materialidade. Assim, isso tudo afeta um pouco a sua forma de pesquisar. Envolto por todas essas teorias, nós temos o processo de virtualização documental, que podemos dizer ser basicamente a sua digitalização. Isto é feito por meio da reformatação dos acervos originais, geralmente em papel, que um dia ganharam o formato de microfilme e do microfilme foram digitalizados, ou até é feita a digitalização desses mesmos documentos direto dos originais físicos, levando a esta virtualização. É esta virtualização que buscamos aqui trabalhar, para demonstrar seus impactos em relação a essas áreas que dependem substancialmente do trato e abordagem documental, a arquivologia, a documentação e a história. Então, em relação à virtualização, que é a digitalização por meio da reformatação dos acervos, essa transposição impacta nas questões historiográficas e na sua organização documental. Assim, como forma de pensar em maneiras de amenizar estes impactos, trazemos o conceito de redocumentarização, que é considerado como uma imposição do universo digital por seus estudiosos e versa sobre tratar novamente um documento ou uma coleção de documentos, rearticulando os conteúdos segundo o uso ou a interpretação dos próprios usuários. Isso significa, de maneira mais simplificada, usar a organização anterior que foi realizada sobre a documentação tradicional, seja ela no papel, no microfilme, e fazer um novo tratamento visando o meio digital, se beneficiando assim das possibilidades dinâmicas que a informática oferece. Esse conceito, nada difundido no Brasil e praticamente desconhecido, foi muito confundido com o de reformatação, mas, no meu entender, não é a mesma coisa, pois redocumentarização depende da reformatação para ser realizada. Assim, são duas coisas diferentes. Nós consideramos que ele resume a melhor forma de organizar essa documentação de arquivo permanente virtualizada, para a sua disponibilização remota ou local. E, como forma de poder melhor ilustrar este conceito, nós estudamos o Portal de Arquivos Espanhóis, o qual consideramos ser, dentro das possibilidades encontradas, o melhor exemplo para se entender o que é a aplicação do conceito. Como eu disse antes, levantamos várias reapropriações desse conceito, mas realizamos a especificação de qual a configuração que nos interessou estudar neste trabalho. Esta pesquisa foi organizada em 8 capítulos, além de sua introdução e considerações finais. No capítulo 2, intitulado Arquivos e Redocumentarização, contextualização do tema de pesquisa,
Buscamos esclarecer o problema da pesquisa, elaborado a partir de nossas considerações sobre uma percepção das mudanças estruturais no processo informacional, motivados pela digitalização dos documentos e pelas novas formas de comunicação eletrônica. Consideramos que esse panorama trouxe impactos importantes para a configuração dos documentos. Ainda apresentamos nosso principal pressuposto: a digitalização dos documentos de arquivo permanente impacta no fazer historiográfico e na organização arquivística. Além disso, descreveremos a operacionalização da pesquisa, expondo a delimitação das questões instrumentais que a norteou, além da descrição dos sujeitos e dos objetos estudados e analisados. Capítulo 3 desta pesquisa, o documento como uma entidade, é composto em grande parte por revisão teórica, a qual objetivou nos ajudar a conhecer e descrever as nuances que envolvem o documento nas perspectivas informativa e arquivística, além de suas possibilidades como fonte de informações históricas. Trata-se de uma ampla revisão de literatura sobre o documento, abordando a gênese do conceito e suas disciplinas. Apresentamos ainda um mapeamento de inúmeras formas de sua manifestação, a partir do seu entendimento como informação registrada em um suporte, independentemente de qual este seja. Além disso, contém parte empírica, compreendendo especificamente os depoimentos obtidos a partir das entrevistas que mais se aproximam desta temática. O capítulo 4, Arquivologia e História, um relacionamento histórico, busca colaborar para se conhecer um pouco mais sobre a gênese arquivística. Discutimos a conformação da disciplina a partir de variadas tradições internacionais e intercontinentais, privilegiando o relacionamento histórico interdisciplinar entre essas disciplinas, até o seu delineamento administrativo e informacional. No quinto capítulo, Organização da Informação, expomos grande parte do referencial teórico que forneceu respaldo para a coleta e análise dos dados. Buscamos fornecer ao leitor conceitos importantes sobre o tema, apresentando uma visão panorâmica. Nessa parte do presente trabalho, o leitor encontrará opiniões colhidas com os entrevistados, mais especificamente sobre a ampliação da circulação de informações propiciada pelas tecnologias digitais e suas considerações sobre os impactos advindos dessa amplitude. Ainda discorremos sobre o estudo do conceito de redocumentarização. Apresentamos nossos entendimentos sobre o conceito e um mapeamento de suas formas e usos, e reapropriações, além da definição aplicada nesta pesquisa. Discorremos ainda sobre o portal de arquivos espanhóis, uma experiência que buscamos estudar em sua prática, como forma de oferecer suporte ao entendimento mais efetivo do processo de redocumentarização. No capítulo 6, Impactos da inovação tecnológica nas tradições historiográfica e arquivística, o leitor terá contato com a opinião dos profissionais que possuem o documento arquivístico como objeto de pesquisas e trabalho. Apresentamos a análise das entrevistas realizadas, classificando o que entendemos como dificuldades e vantagens encontradas no processo de consulta, organização e tratamento do documento digitalizado que adquiriu a fase permanente de preservação. No sétimo capítulo, considerações sobre acervos digitalizados que não fornecem as referências possíveis e necessárias, buscamos apresentar nossa consideração a respeito do fato de não se ter acesso às referências possíveis e necessárias que os documentos de idade permanente podem oferecer. Isto quando se refere aos acervos virtualizados. Constatamos que muitos acervos virtualizados não oferecem as informações técnicas relativas aos documentos, principalmente as recomendadas pelos manuais que orientam a digitalização dos acervos permanentes, que é o caso do Manual do CONARC. No capítulo 8, Documentos quais preservar, este foca a impossibilidade de se preservar todos os documentos produzidos por organizações e indivíduos hoje. Assim, quais e como os documentos devem ser preservados, levando-se em consideração a possibilidade tecnológica atual. Para tal, baseamos-nos nas opiniões dos profissionais entrevistados. No capítulo 9, proposta preliminar de descrição e indexação complementar. Nós buscamos complementar ideias, fatos e acontecimentos práticos, além de teóricos, como forma de esclarecer nossa hipótese inicial e poder oferecer uma proposta preliminar para uma descrição e indexação complementar para a digitalização de documentos de acesso permanentes. O principal fundamento está nas necessidades inerentes ao perfil das pesquisas histórico-culturais.
como apontado por vários dos entrevistados. Este apontamento compreende subsídios que permitem a construção das narrativas históricas, da memória e da cultura material. Agora eu apresento algumas das considerações mais relevantes que nós obtivemos a partir do nosso trabalho. Mais relevantes eu digo porque são as que considerei dentro do limite desta apresentação. No desenvolvimento dessa tese e nos nossos entendimentos, podemos dizer que as tecnologias informáticas, não apenas a digitalização e criação de documentos nativos digitais, trouxe impactos definitivos na configuração dos documentos de maneira geral. Elas alteram e ampliam as formas de sua manifestação hoje em dia, principalmente no meio virtual, mas também afeta a própria documentação física, a partir da migração de sua representação para o meio digital. Isto nos levou a entender que cada vez mais estamos diante de uma impossibilidade de estabelecer uma definição hermética para o conceito de documento, diante do conforto que essa definição de documento mais tradicional viveu até o momento dessa maior informatização. O conceito de documento, como informação fixada em um suporte materializado e com conteúdo fixo, se alterou totalmente. Hoje você tem a geração de documentos de acordo com a necessidade que você tem. Uma geração dinâmica, na qual você pede ao computador informações que você quer e necessita e ele apresenta para você um documento personalizado. O conteúdo e formas fixos não faz parte dessa modalidade de documentos. Pode variar muito de acordo com sistemas, empregos e usos, deixando claro que se refere à dinamicidade do meio virtual. Na pesquisa, vimos claramente que a mesma documentação recebe olhares muito diferenciados. Os entendimentos dos personagens que a organizam para acesso, como é o caso da arquivologia, é muito diferente do olhar que é lançado pelo profissional da história, que usa essa mesma documentação para produzir novos conhecimentos e esclarecer fatos. A mesma documentação, que é trabalhada por um profissional de uma maneira, é interpretada pelo outro de maneira muito distinta. Assim, podemos ver que a não consciência clara de um e de outro, de abordagens tão diferenciadas, acaba gerando algumas incompreensões. Outra questão que consideramos muito importante, como eu já falei um pouco antes, é que essa disponibilização virtualizada dos acervos permanentes acaba trazendo um esvaziamento dos arquivos. Entendemos que isso pode impactar no futuro na manutenção dos arquivos como locais de visitação, memória, pesquisa, preservação e guarda da documentação pública, além das possibilidades estratégicas e pedagógicas que estamos perdendo. Vimos que para melhorar o diálogo entre os profissionais das áreas envolvidas nesta pesquisa, há necessidade de haver disciplinas em ambas as formações, arquivologia e história, entre si. Detectamos haver a necessidade de um esclarecimento maior a respeito das funções de quem opera essa mesma documentação em sua organização, disponibilização e consulta, como de quem se utiliza dela para produzir conhecimento e novas informações. Consideramos que seria importante que houvesse esse conhecimento entre as áreas. Temos também o surgimento de vários novos desafios quando os arquivos são duplicados. O que quero dizer com os arquivos duplicados é que as instituições que se propõem a disponibilizar sua documentação também pelo meio virtual necessitam agregar novos procedimentos aos já praticados em relação à documentação física. Este elemento trouxe novos desafios para os arquivistas, que passaram a ter que incorporar novos conhecimentos para poder tratar essa documentação. Temos também questões políticas que acabam definindo quais os acervos serão privilegiados para a digitalização e disponibilização remota. Muitas vezes acontece que as digitalizações são fruto de editais que determinam uma documentação a ser digitalizada, o que acaba privilegiando alguns acervos e deixando outros esquecidos. Uma constatação que foi feita tanto no Brasil quanto na Espanha é que os arquivos que costumam ser digitalizados são justamente os arquivos físicos mais consultados, uma forma que leva a mesma documentação a ser mantida em evidência, sempre a mesma a ser consultada para se escrever a história, sendo que é do nosso conhecimento que novos documentos podem trazer novas perspectivas históricas, inclusive para o que já está escrito. E o ponto fundamental de partida desta pesquisa é que constatamos e discorremos a respeito de que, sim, são gerados pela digitalização de acervos permanentes, além de grandes benefícios, problemas e questões que merecem reflexões mais aprofundadas. Para poder saber o que podemos melhorar,
diante da tecnologia existente e poder pensar em novos desenvolvimentos para suprimir as lacunas atuais. Assim, aqui estão as principais referências bibliográficas dessa minha exposição. Eu agradeço imensamente a sua atenção. Caso queira esclarecer alguma dúvida ou conversar sobre algum assunto que envolve este trabalho, meu e-mail está aparecendo aqui nos créditos finais. Fique à vontade para entrar em contato e deixo aqui para você um grande abraço.